reverendíssimo diácono, irmãos e irmãs, celebramos o 23º domingo do tempo comum. E a grande palavra que a liturgia hoje nos traz no Evangelho é o discipulado, fazer-se discípulo. Ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos meus todos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esta foi a ordem de Jesus ressuscitado antes de subir para o céu. Discípulo é aquele que tem um mestre e que se propõe a aprender com ele. É aquele que está sendo ensinado a todo momento. Esse é o desejo de Deus. Isto é o que Cristo espera da multidão que o segue. Que não simplesmente fique andando atrás dele. Que andar atrás de Jesus muita gente anda. Mas nem todos que andam com ele desejam aprender com ele. O que ser, como ser. Nem todos se fazem discípulos. E este é o que a liturgia de hoje quer despertar em nós. Este desejo para não simplesmente andar atrás de Jesus, mas se tornar discípulo e aprender tudo aquilo que ele tem a ensinar. Mas para ser discípulo, ele diz, é necessário desapegar de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até da sua própria vida. Desapegar. Isso aqui é a tradução mais adaptada aos nossos ouvidos, porque a palavra correta é odiar. Diz assim: se alguém vem a mim, mas não odeia seu pai, sua mãe, e aí a gente diz, nossa. Mas o odiar no sentido, como Jesus já tem num outro texto do Evangelho, quando ele fala de servir a dois senhores, né? Vós não podeis servir a dois senhores, pois ou amará mais a um e odiará o outro, servirá a um, desprezará o outro. Esse odiar é de fazer escolha, opção, saber classificar o que é em primeiro e o que vem depois. Para nós isso não tem se tornado muito fácil, porque agora até mesmo nas competições esportivas, tem duas pessoas que chegam em primeiro. Como é que consegue? Foi-se o tempo em que na corrida ganhava por um nariz de diferença, um topete de diferença, milésimos de segundo. Agora está aparecendo nossas competições de escola, onde todo mundo ganha. Quem correu muito, quem não correu nada, ganha também. Não. Sempre tem um vencedor. Tem um que está em primeiro lugar. E depois do primeiro vem o segundo e o terceiro. E isso é natural, isso é normal. Isso é importante até ensinar para as crianças. É importante ensinar para o seu filho que de vez em quando ele vai chegar em segundo lugar. Que de vez em quando o time dele vai ser desclassificado. Tem que falar isso para os filhos. Ai, todo mundo ganhou. Não tem todo mundo ganhou não. É como no estádio. São Paulo na carta aos Coríntios diz isso. Todos correm, mas um só ganha o prêmio. Este escolher, este saber classificar que Jesus pede para o que quer ser seu discípulo é ele em primeiro, depois vai reclassificando todas as coisas depois dele. Humanamente isso para nós não é tão fácil, mas aí vem a primeira leitura do livro da sabedoria para dizer assim: qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus, ou quem pode imaginar os desígnios do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas.
Nós não temos a capacidade de conhecer todas as coisas, mas Deus vai nos dando. A sabedoria que vem dele é que vai nos fazendo entender e compreender o real sentido e a razão de tudo aquilo que temos e daquilo que vivemos. E aí, em Deus, nós vamos classificando na nossa vida as coisas. Primeiro lugar, Deus, e aí depois a nossa família, e aí depois isso, e depois aquilo, que num tempo muito distante nós já refletimos sobre isso, e eu não vou aqui repetir. Mas esta sabedoria de Deus nos ajuda a isso. E aí o discípulo entende que para seguir Jesus, pai, mãe, esposa, esposo, filhos, irmãos e até a minha própria vida, sem Ele, não tem razão nenhuma. Não tem. Pela sabedoria de Deus, o discípulo compreende que o valor que meu pai tem, que o valor que minha mãe tem, é Deus quem deu. Que a minha vida, ela é valiosa porque ela é uma bênção de Deus. Que o seu casamento, o seu esposo, seus filhos, é uma graça, é uma bênção de Deus. É Deus quem dá sentido à vida dessas pessoas. E se eu não o amo ou não o tenho acima de todas as coisas, automaticamente todas as outras na vida, por mais preciosas que sejam, vão perdendo também o seu valor. Vão perdendo o valor, vão perdendo a razão de existir. Isso é algo, queridos filhos, que se nós não aprendemos a refletir, nós vamos vivendo uma vida mecânica, aonde as pessoas e aquilo que vivemos e aquilo que temos vão ocupando tanto espaço, mas tanto espaço na nossa vida, que de repente a gente já não sabe mais viver simplesmente, mas depende de tudo. Nos tornamos dependentes de todas as coisas, perdemos a nossa característica vital, a liberdade dos filhos e filhas de Deus. É Ele quem dá sentido a tudo. A sabedoria que na primeira leitura nós ouvimos, diz assim: mal podemos conhecer o que há na terra, e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Sem a graça de Deus, a gente não entende nada. Somos um bando de porta. Quando achamos que entendemos alguma coisa, aparece alguém que explica e diz: eu achei que eu tinha entendido, não entendi nada, não. O tempo todo nós vamos sendo desafiados, porque a compreensão de tudo aquilo que vivemos vai se tornando limitada e a gente vai se acostumando. Não lança o desejo de conhecer, de se aprofundar. O discípulo de Jesus é aquele que não se esgota no conhecimento. Quer conhecer os mistérios de Deus, quer buscar as coisas do alto, quer buscar maneiras de se aperfeiçoar naquilo que é ser um ser humano melhor, ser um pai, ser uma mãe, ser um filho, ser alguém melhor do mundo. O discípulo, ele vai buscando isso, porque ele vai compreendendo que na sua limitação age a graça de Deus. Compreende o papel que as pessoas têm, sem endeusá-las, sem fazer delas pessoas perfeitas. Aquele que segue Cristo não se decepciona, porque sabe o que esperar de cada um, sabe o que esperar de Deus e sabe o que esperar dos outros. Sabe o que só Deus pode fazer e sabe aquilo que as pessoas podem fazer. Não confunde as coisas. Faz de Deus uma criatura e faz das criaturas os seus deuses. Sem essa sabedoria, nós metemos o pé pelas mãos com muita facilidade. E por isso precisamos andar atrás de Cristo, pois Ele diz: quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim,
não pode ser meu discípulo. Sem isso a gente vai achando que a gente já sabe mais que Deus. Você deve conhecer, porque eu conheço umas pais dela, que sabe mais do que Deus. Que se a gente começa a falar da vontade, do plano de Deus, a pessoa nem escuta, porque o dela é melhor. Porque aquilo que ela quer, porque aquilo que ela pensa, está melhor do que o que Deus quer, que o que Deus pensa. E com isso, ao invés de andar atrás de Jesus, quer se colocar à frente dele. Esse não pode ser discípulo, diz nosso Senhor. E aí ele continua: com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, vai lançar alicerce e não será capaz de acabar. Todos os que virem começarão a caçoar, dizendo: começou a construir e não foi capaz de acabar. Jesus está dizendo, viu, use um pouquinho a sua razão e comece a fazer os cálculos para aquilo que você quer, até que ponto você está disposto. Quer ser santo? Ah, quero, pai. Hoje, depois que o Papa canonizou os dois moleques lá em Roma, todo mundo acordou com a vontade de ser santo. Então vamos lá, vamos buscar a santidade. Com essa vida que você está levando hoje, vai dar? Vai terminar a torre da santidade? Com esse material que você tem? De uma forma muito concreta, Carlo Acutis, com o seu computador, com o seu celular, ele foi para o céu. O seu computador e o seu celular levam você para onde? Se morresse hoje. Hoje. O seu celular e o seu computador, se nós pegássemos hoje como o testemunho que pode te levar para o céu ou te levar para o inferno, para onde é que você ia? Não dá para construir, né? Se sentarmos agora para calcular, deu ruim. Por isso precisamos da graça, por isso precisamos do auxílio, por isso precisamos dessa sabedoria de Deus. Por quê? Porque é a sabedoria de Deus que nos faz entender: eu tenho algo diante das minhas mãos e dos meus olhos, e eu é que posso escolher o que fazer com isso. Eu é que posso escolher. Hoje esse menino canonizado é um tapa na cara da humanidade. É um tapa na cara, por quê? Porque todo mundo diz assim: porque tal coisa é ruim, porque tal coisa... Não. Se souber usar, tudo é bom. A internet não é ruim. Ruim é quem usa dela. Porque se ela fosse ruim, o menino não era santo. Não era. A necessidade de compreender a sabedoria que nos falta. E essa sabedoria Deus tem para nos dar. Ele tem. Ele nos inspira por meio da graça santificante, por meio da graça atual, por meio da graça que nós podemos receber na confissão, que recebemos nos sacramentos. Ele vai abrindo espaço dentro de nós, vai nos comunicando esta sabedoria, e nós vamos aprendendo a utilizar tudo aquilo que temos diante dos nossos olhos e ao alcance das nossas mãos. Nós vamos sabendo amar as pessoas da maneira como elas devem ser amadas. Nós vamos vendo o verdadeiro sentido que as pessoas devem e podem ter na nossa vida, né? A segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo a Filemon, eu dizia na missa hoje às 11 horas, né? Que às vezes as pessoas vêm aqui na igreja para buscar alguma resposta, né? Não, porque eu vou lá hoje porque Deus vai falar comigo. Então você que está grávida, veio hoje buscar um nome para o seu filho, né? Está aqui, Filemon, né? Imaginou? Tem o outro aqui também, Onésimo. Imaginou você chegar assim lá no portão da escola, né, buscar o seu filho, e aí o professor que está: Onésimo, mamãe chegou, né?
Então, veio buscar uma resposta, está aqui: Onésimo, Filémon. Onésimo era um escravo da casa de Filémon, e que Paulo, quando estava preso, conheceu na prisão. Ouvindo Paulo, Onésimo desejou o batismo, tornar-se cristão. Agora Paulo devolve, por meio de uma carta, o Onésimo, dizendo assim: olha, ele saiu escravo, mas acolha ele agora como um irmão. Ele saiu de um jeito, mas eu gostaria que você o acolhesse como a mim mesmo, porque a mim ele é muito, muito caro. Cristo devolveu o valor que Onésimo tinha. Para Filémon ele era um escravo, depois de Cristo, um irmão. Cristo nos ajuda a ver o valor que as pessoas têm, a tratá-las com o valor que elas possuem. Nos ajuda a reclassificar verdadeiramente os nossos relacionamentos. E a partir de então, com isso é que nós vamos edificando, construindo a nossa torre com aquilo que é possível terminarmos. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, a sabedoria que Ele nos dá. Saber calcular, queridos, diz Jesus, né? Ou como um rei que, ao sair para a guerra com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se vê que não pode, enquanto o outro ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. A sabedoria de Deus nos faz prudentes, não inconsequentes, que vai simplesmente se lançando nas coisas sem medir as consequências. Não, mas sabe calcular, sabe planejar. Aqui eu posso avançar, aqui eu posso recuar. É a graça de Deus que te ajuda. Sobretudo, né, os jovens ou os que são casados às vezes há pouco tempo, também quase todo mundo, já vamos falar, pôr na bacia todo mundo. Essa falta de raciocínio, essa falta de pensar, de planejar as coisas, vai só fazendo, e vai vendo, porque eu posso, porque eu quero também, e não calcula as coisas. E de repente, está num mato sem cachorro, a vida está de pernas para o ar, não sabe por onde começar, porque deu passo maior do que a perna. Sabe por quê? Não pensou, porque não planeja, porque não mede as consequências das coisas. O discípulo de Jesus, ele aprende, Jesus está dizendo: calma, pensa primeiro. Não, que eu estou apaixonado, tem que casar. Você dá conta? Hein? Você dá conta? Você dá conta de um casamento, meu filho? Eu já disse isso hoje na missa. Se você não está sabendo, eu vou te contar. Principalmente os homens. Você vai acordar com uma pessoa, almoçar com outra e dormir com outra. Tudo isso no período de 24 horas. Você dá conta disso? Porque enquanto você está namorando, você encontra uma só. A que já está cheirosa, arrumada e que já soltou os cachorros em todo mundo antes de te ver. Lembre, depois é só sua. Você dá conta disso? Pensa bem. Calcula. Mocinha, você dá conta desse rapaz? Por quê? Porque vai ter futebol? Vai. Vai ter o clube do Bolinha? Vai.
Vai ter o churrasco da turma do futebol? Vai. Hoje não, hoje quando ele vai te buscar, ele é só seu. Não esqueça, ele tem mãe também. Tem. E só para vocês verem o negócio, essa pessoa ela é tão importante que Jesus não manda nem desapegar dela. Ó, você está escrito aqui, ó. Não se desapega de pai, mãe, mulher, filhos, irmãos da própria vida. Da sogra Jesus não fala nada, ou seja, vai ter que ficar com ela. Com ela você vai ter que ficar. Mas Jesus continua: pega a sua cruz e vem atrás de mim. Associaram? Né? Está tudo no Evangelho, gente, é só a gente saber ler. É só a gente saber ler. Mas você dá conta disso? Você dá conta de levar adiante um lar, uma família, de sustentar uma casa, dos filhos que Deus vai confiar? Ah, não, mas a gente vai casar, mas a gente não vai ter filho. Essa semana que passou, tive uma conversa dessa. E aí eu tive que dizer para a pessoa, falei assim, mas vocês já conversaram sobre isso? Já. Por isso nós já vamos marcar o casamento, não precisa nem marcar, esse casamento não pode acontecer. Porque esse casamento não vale. Quando um casal declara que ele não quer ter filhos, o matrimônio é nulo, na fonte. Desculpa ter que dizer isso aqui, mas se você é casado, e vocês disseram que vocês não querem ter filho, o sacramento do matrimônio não valeu. Ele não tem validade. Ele é nulo. Né? Não valeu. A hora que vocês decidirem ter filho, é bom vocês conversarem com o padre de novo, para daí trazer a validade do sacramento. Dá conta disso? Já sentou, já calculou, já planejou? Porque senão depois é tarde. Deus concede a sabedoria, Deus concede a sua graça, e com essa graça é que o ser humano vai conhecendo o plano, o projeto, os desígnios do Senhor, e aprendendo como um discípulo, vai colocando tudo isso em prática. Isso nos faz cada vez melhores. Amados e amadas de Deus, São Carlo Acutis tem uma frase que diz assim: todos nascemos originais, mas muitos de nós morremos como fotocópias. Todos nascemos originais, mas muitos morremos como fotocópia. Ao invés de irmos nos aperfeiçoando, vamos regredindo. A palavra de Deus, esta missa que nós celebramos aqui, os sacramentos que recebemos, a confissão, nos ajuda nesse processo de nos tornarmos cada vez melhores. Querido, querida, entenda uma coisa: Cristo não te chamou para você ser uma anta. Não. Cristo te chamou para que você seja formado por Ele e pela graça dEle, a ponto de vir à tona o que você tem de melhor. Eu não sei se você sabe, mas você tem muita coisa boa. Nossa Senhora Aparecida, você tem muita coisa boa em você. Tem muita graça na sua vida, tem muito talento, tem muito dom. Existe um ser humano extraordinário aí, sentado nesse banco. Lá dentro do acampamento a gente diz assim, bate no peito e diga eu. Esse ser humano extraordinário é você, é você. Mas por muitas vezes não entender o valor que a sua vida tem por causa de Deus, começa a viver sem Ele, colocando Deus às margens de tudo, longe de tudo, e com isso vai se tornando, dizendo a frase do santo, uma fotocópia.
perdendo a sua originalidade. Meu filho e minha filha, quando nós não compreendemos a ação da graça de Deus na nossa vida, nós vamos nos permitindo perder a originalidade por conta das coisas e das pessoas que entram na nossa história. E você não pode perder isso. É isso que te faz especial. É isso que te faz único. Único. Assim como Paulo, enviando Onésimo para Filémon, é a palavra de Deus hoje aqui nesta missa, querendo nos devolver para a vida que temos, para a família que você tem, para o trabalho que você tem para fazer essa semana, para o mundo que você tem lá fora. A palavra de Deus quer me devolver e te devolver muito melhor do que nós entramos aqui. Muito melhor. E como é que ela faz isso? Lembrando quem você é. Lembrando quem você é. E aí eu te pergunto, olhando aqui de cima, eu estou diante do original ou de uma fotocópia? É você mesmo que está aqui? Ou é o resultado do que as pessoas fizeram com você? É você mesmo, esse homem, essa mulher, esse pai, essa mãe, esse filho, esse jovem, esse idoso? É você mesmo? Ou você já se perdeu ao longo da história e já nem sabe mais quem você é? Pois Cristo está te lembrando quem você é. Cristo está devolvendo a você o verdadeiro sentido, o verdadeiro valor de quem você é. Único. Eu já dizia isso numa missa durante a semana, irrepetível. Nunca existiu e nunca vai existir um ser humano como você. Alguns dizem assim, nossa, não? Outros dizem, graças a Deus, 2 desses eu não aguentava, né? Mas nunca vai existir e nunca existiu, porque você é único, você é única. Mas que muitas vezes, para agradar fulano, para agradar ciclano, para ser aceito aqui, para ser aceito ali, para poder frequentar determinados grupinhos, para poder fazer parte de determinada panelinha, você se tornou essa pessoa aí. Muito diferente de quem você é, muito longe daquilo que Deus fez. Talvez não, com certeza, está na hora de deixarmos a graça de Deus, a sabedoria de Deus, agir em nossa vida, para nos devolver a nós mesmos. Restaurar a nossa originalidade. Isso dá tanto trabalho, gente. Nós estamos com o seu Paulo trabalhando aqui na Basílica. As pessoas passam por aqui e vê ele trabalhando. E de vez em quando eu estou aqui, ele vem, né? Padre, vem aqui um pouquinho. Aí fala assim, olha, eu raspei determinada parede. O senhor nem imagina o que tem ali. O senhor nem imagina. Aí ele fica olhando, o senhor sabia que atrás ali daquela tinta tem uma cortina verde pintada igual essa que tem aqui? Olha lá, meteram tinta em cima. Perdeu a originalidade. Sabia que atrás desse jeito, às vezes emburrado, essa carranca, tem um filho e uma filha de Deus muito feliz? Muito amado, muito querida? Tem. Por trás dessa pose que você tem que sustentar todos os dias, existe um homem brincalhão, existe um ser humano amoroso, existe, quem sabe, um pai que morre de vontade de rolar no chão com as crianças, mas como já impôs essa pose. Eu dizia agora esses dias, uma das coisas que mais me mexeu comigo no acampamento foi isso. No meio da criançada eu pude ser criança de novo. E ninguém me julgou por causa disso.
No meio dos adultos, alguém dá, sei lá, é o padre fazendo isso, é o padre. As crianças não. Com eles ninguém me julgou. Entenda, você precisa encontrar o seu lugar no meio daqueles que não te julgam, mas deixar vir à tona quem você é, o ser humano original. Meu filho, minha filha, cuidado, porque muitos morremos como fotocópias. Porque vamos permitindo que as coisas e as circunstâncias nos moldem, nos mudem. Vamos nos tornando discípulos de quem não nos quer originais. Amados e amadas, temos um mestre, o mestre que carregou a cruz e nos chama a carregarmos a cruz atrás dele. E o que ele tem para mim e para você? A graça de nos devolver a nós mesmos, de nos fazer ser apenas nós, mais ninguém. Porque quando lá naquela praça hoje, aquela mãe, aquele pai e aqueles dois irmãos, os dois irmãos não porque não conheceram o Carlo, mas aquela mãe e aquele pai, escutaram o Santo Padre, o Papa Leão dizer: declaramos e definimos santos. Não era um ser de outro mundo, não era um ET, não era a inteligência artificial. Eles podiam bater no peito e dizer: é o meu filho, é o meu filho. Porque essa é a meta, esse é o objetivo. Deus não te quer diferente, Deus te quer no original. Ele não aceita, Ele não quer e Ele não se agrada com outras versões que criamos de nós mesmos. Originalidade. O discípulo que anda atrás do mestre, a primeira pessoa que ele encontra é com ele mesmo. Peçamos ao Senhor esta graça de sabermos que Ele é o sentido de tudo, que Ele dá a razão a todas as coisas, e que quando andamos atrás dEle, até mesmo a cruz pode nos levar, ou pode não, irá nos levar para o único lugar, o alto, como dizia Pier Giorgio Frassati, o alto, é para o alto. Tudo que Deus nos dá não é para levar para outro lugar, senão para o alto, para o céu. A sua família, os seus filhos, o seu esposo, o seu trabalho, tudo o que você tem é para te levar mais perto de Deus, não é para te tirar dele. Se te tira de Deus, tire da sua vida. Se te tira de Deus, tire da sua vida, porque tudo o que Ele nos dá, pai, mãe, esposo, filhos e a sua vida, Ele deu para aproximar dEle, para ser mais dEle, para possuí-lo mais. Tudo que Deus nos deu é para que possamos ser mais dEle. Que esta graça possa ser real. Quem sabe um dia, quem sabe não? Um Papa possa pronunciar o meu e o seu nome, dizendo que ele está inscrito no catálogo dos santos, para a glória de Deus. Pais, para onde você está mandando os seus filhos, hein? Para onde você está mandando os seus filhos? Aquela mãe naquela praça hoje, diante de 80 mil pessoas, essa mulher zerou a vida, viu? Essa zerou. E você, hein? Aonde estão os seus filhos hoje? Cadê os seus? Ajude-os. Ajude-os. Para muitos a santidade é um tabu, que para nós ela se torne normal.
Hoje nós nos surpreendemos, mas a minha oração hoje, quando eu assisti àquela missa, acordei de madrugada, nem o Frei Gilson conseguiu fazer isso comigo esse ano, só o Carlo Acutis. Acordei de madrugada para assistir, e depois que terminou eu fui para a capela rezar. Eu falei para Jesus: Jesus, será que logo logo isso não vai ser novidade para nós? Será que nós vamos viver num tempo onde isso seja a coisa mais normal? Um jovem se tornar santo? Será que eu vou viver no tempo como há séculos atrás, onde os padres serem santos era a coisa mais normal do mundo? Será, Jesus? E aí, é Ele que me educa sempre, então eu aprendo muito com Ele, e me deu um tapa dizendo assim: isso não depende de mim, isso não depende de mim, só de você. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio